Feche seus olhos. Veja onde estão os seus pensamentos. A gente acabou de cantar uma verdade aqui. A igreja inteira cantou. Que é para que nós fixemos nossos olhos na eternidade. Para que nós ansiemos a volta de Cristo. Para que nós não nos apeguemos com as coisas daqui. Espírito Santo, em nome de Jesus, incomode aos nossos corações agora, no que temos pensado neste instante, que agora nós venhamos voltar nossas mentes, nossas intenções, para aquilo que o Senhor vai nos dizer hoje, Pai. Entendemos que o Senhor tem algo a comunicar conosco. Eu te peço que o seu Espírito Santo possa me instruir na mensagem que vai ser dita aqui. Que o seu Espírito Santo possa revelar aos corações. Porque nós cantamos que nós queremos olhar para Ti, para a eternidade. Então que nós deixemos agora, Pai, todo pensamento no nosso trabalho, pensamento na nossa família. Que nós venhamos agora pensar em apenas receber de Ti. Algo que nos aproxime do Senhor, que nos faça comunicar contigo, que nos faça ansiarmos a Tua face, que nos faça ansiarmos a Tua presença, que nos faça nos ansiarmos, sermos iguais a Ti, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu tens liberdade e conduz esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. A gente tem conversado um pouco, começamos semana passada essa série, Eles Andaram com Deus. E essa série ela tem o intuito de que nós possamos olhar para a vida de homens, pessoas, mulheres que andaram com Deus e que nos deixaram algum exemplo. Pessoas que impactaram suas gerações e pessoas que deixaram legados até hoje. Semana passada a gente viu um pouco sobre Noé. Noé era sensacional. Que homem de Deus. O homem que foi achado justo na sua geração. E hoje a gente vai conversar sobre um cara que marcou a minha vida. Quando eu estudei sobre esse cara, eu fui transformado. E estudando essa semana novamente, cara, não tem como, impacta nossas vidas de verdade. E é esse cara que está aqui. Difícil reconhecer. Mano, do lado desse cara tem um galo. Quem que protagonizou uma cena na Bíblia onde tinha um galo? Pedro. Pedro escutou um galo cantar em algum momento, e a gente vai ver esse momento hoje. E Pedro, ele literalmente andou com Deus. Pedro literalmente andou com o Deus vivo, andou com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pregava para multidões. Subia no monte e pregava. Andava pelas cidades curando, falando com todo mundo. Mas Jesus tinha os discípulos. Um grupo de pessoas que eram mais próximas dele. Pessoas que tinham entendido algo do Evangelho e procuravam seguir esse Jesus. E dentro dessa pequena multidão haviam 12 pessoas, que eram chamadas dos apóstolos. Pessoas que realmente estavam com Cristo em todas as cidades, iam para todos os lados, participavam ativamente do ministério de Cristo. Mas houveram apenas 3 pessoas que foram os melhores amigos de Jesus. E esse cara era o melhor amigo de Jesus. Pedro era o melhor amigo de Jesus, junto com Tiago e João. Então esse cara verdadeiramente, ele andou com Deus. E Pedro, quando a gente olha para a vida dele, a gente percebe que ele foi um dos caras mais contraditórios de toda a história. Contraditório. Viveu uma vida paradoxal. E o legal de analisar Pedro era que, sabe quem que era Pedro? Pedro era o meu e o seu reflexo. Nós temos o DNA de Pedro, com certeza.
Pedro, ele oscilava entre a devoção intensa e a covardia em questão de minutos. Esse era Pedro, um cara explosivo, contraditório, paradoxal. Pedro, ele era um pescador casado. Pedro tinha uma esposa e ele tinha uma empresa e tinha como sócio Tiago e João. Pedro tinha uma empresa de pescaria. E Pedro, que era um pescador de peixes, foi chamado por Jesus a ser um pescador de homens. Pedro, de um homem covarde, tornou-se um gigante que não temia a morte. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre quem era esse discípulo e o que ele se tornou. E o que nós podemos, com a vida dele, aplicar em nossas vidas hoje. Então vamos para o texto, vamos para os textos, que hoje não vai ser expositivo em cima de um texto, a gente vai trabalhar alguns. Queria que você já abrisse sua Bíblia lá em Mateus 14. O primeiro ponto que eu queria trazer para a gente é que Pedro era um pecador como nós. Pedro, um dos maiores símbolos na Bíblia de uma natureza ambígua, contraditória. Pedro era um homem extremamente ousado, mas que na maioria das vezes, após essa ousadia, mostrava sua natureza covarde. Pedro fazia juramentos de fidelidade eterna ao seu Senhor, para poucos minutos depois, negar e dizer que não conhecia quem era Jesus. Pedro era um homem contraditório, e nós temos o DNA de Pedro. Nós somos como Pedro. Então vamos ler Mateus 14, desculpa, do 27 ao 31. Aqui, o cenário que a gente vai ler aqui agora, era mais ou menos assim: os discípulos estavam em um barco, com medo, amedrontados em cima desse barco, dentro desse barco. Porque o mar estava agitado, havia uma ventania, e esse mar agitado, essa ventania começou a gerar um certo temor nessas pessoas, nesses discípulos, em Pedro. Pedro estava com medo. Quando no meio da tempestade aparece um ser, aparece um fantasma andando sobre as águas, e o povo fica aterrorizado, esses discípulos ficam aterrorizados: caramba, está chovendo, olha as ondas e tem um fantasma. E leia comigo no verso 27. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Esse fantasma que vocês estão achando aí, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas e até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Pedro demonstra uma confiança inabalável em Jesus Cristo. É o Senhor que está andando sobre as águas, eu confio no Senhor, me chama que eu vou andar também. E Pedro já saiu pulando e andando sobre as águas. Olha a confiança e a fé desse cara. Mas quando ele olha para o mar agitado, quando ele olha para aquela ventania, ele começa a se enfraquecer e começa a se afundar. No mesmo momento em que ele demonstra uma confiança sobrenatural, ele demonstra um medo totalmente carnal.
Pedro, em questão de segundos, foi entre a fé poderosa em acreditar que aquilo era realmente possível, e a dúvida carnal e intensa de que eu não sou capaz. Assim como nós, quantas vezes a gente professa a nossa fé em Deus: eu creio em Jesus, em meio às tribulações eu vou andar contigo, não vou te negar, me chame sobre as águas que eu vou. Mas quando falta o dinheiro para pagar as contas, quando falta uma coisinha, a gente já começa a afundar, porque a tribulação está vindo. Eu e você somos como Pedro, inconstantes e contraditórios. E vai agora, pula 2 capítulos aí para Mateus 16. Aqui a gente consegue achar um outro relato de quem era esse cara. Em certo momento, Jesus estava caminhando com os seus discípulos e perguntou a eles sobre o que estavam falando sobre ele, porque na época estavam surgindo vários burburinhos, vários comentários de quem que era aquele nazareno que está curando todo mundo, aquele nazareno que está fazendo milagres, está falando que é esse tal de Jesus, o Messias. Ei, quem estão falando que eu sou? Jesus perguntou para os discípulos, e os discípulos responderam: ei Jesus, os caras estão falando aí que você é João Batista, tem uns falando que o senhor é Elias, e tem uns caras aí até falando que o senhor é Jeremias, Jesus. Mas Jesus, olhando para os discípulos ali, perguntou: ah é? Estão falando isso? Mas e vocês, meus discípulos? E você, Pedro? E você, João? E você, Tiago? Quem vocês dizem que eu sou? E quem que é o primeiro a responder? O explosivo, o cara que quer tomar a frente, o cara que eu sei, eu sou bom. Pedro toma a frente. Leia comigo verso 15 ao 17 de Mateus 16. Mateus 16, versos 15 ao 17. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora pule lá para o verso 21 e 23. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Vocês perceberam? Em um instante, Pedro recebe uma revelação de Deus Pai sobre quem Jesus era. Pedro foi o primeiro cara nessa terra a saber que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias poderoso, Deus. Mas passa poucos minutos, horas, e Jesus está falando do sofrimento que haveria de vir, e Pedro começa a repreender Jesus: não, Jesus. E a Bíblia fala que Pedro foi usado por Satanás, influenciado por Satanás. Em um instante recebe a revelação do Deus, e no outro é instrumento de Satanás. Em um momento afirma que Jesus é o Filho de Deus, e no outro é usado pelo diabo para tentar afastar Jesus da cruz. Vocês estão percebendo onde a gente quer chegar? Pedro era um cara contraditório, um cara inclinado aos seus próprios desejos, inclinado ao pecado. Ao mesmo instante que Pedro confessava Jesus como Senhor e Salvador, ele deixava-se ser usado por Satanás. Ao mesmo tempo que ele tinha uma fé ousada de pular e andar sobre as águas, ele se abalava
com uma fé fraca pela tempestade e pelos ventos. E 8 dias após esse episódio, de Pedro ter entendido quem era Jesus, o Filho do Deus vivo e poderoso, 8 dias apenas depois disso, enquanto Jesus orava no Monte da Transfiguração, Jesus teve o seu corpo transfigurado que brilhava como a luz. A glória de Deus ali naquele instante desceu sobre Jesus, e Pedro enxergando tudo aquilo, 8 dias após esse fato que a gente acabou de ler. E Pedro olhando Jesus cheio de glória e de poder ali, quando vê, aparece na frente de Jesus Elias e Moisés. E Pedro fica doido com aquilo ali, Pedro fica maravilhado, olha o poder do Deus Pai sobre Jesus, e Elias e Moisés estão aqui conversando com Jesus, e Pedro fala assim: Jesus, vamos ficar aqui, e armar uma tenda para o Senhor, para o Elias e para o Moisés. Pedro, 8 dias antes, tinha confessado que Jesus era o Filho do Deus vivo. Pedro, 8 dias depois, coloca no mesmo patamar Jesus, Moisés e Elias. Jesus é Deus, Jesus não é como Moisés e como Elias, seres humanos. Pedro, ao mesmo tempo que ele entende quem era Jesus, ele esquece de quem era Jesus e compara Jesus com 2 seres humanos comuns. Pedro é como eu e você, pecadores, inconstantes, movidos à carnalidade, aos próprios desejos. E agora vem o erro mais icônico de Pedro, aquela cena que está narrada ali pelaquela obra de arte. Abra sua Bíblia em Mateus 26. A gente vai ler do verso 31 ao 35. Leia comigo do verso 31 ao 35 de Mateus 26. No caminho Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. E olha quem aparece. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. E Jesus respondeu, indignado: eu lhe digo a verdade, essa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, um orgulhoso, soberbo, que acha que é forte, que acha que é bom, respondeu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Pedro se achava forte, Pedro achava que ele era rocha, mas mal sabia que ele era pó. Pedro, em vez de ser humilde, foi orgulhoso, se colocou acima de todos os companheiros e discípulos de Jesus. Ô Jesus, mesmo que todos esses outros 11 aqui, te abandone, eles podem até te abandonar, mas eu não. Eu sou Pedro, vou estar com o Senhor até a morte, não vou te abandonar, Jesus. Pedro era soberbo e confiava em sua própria força. Eu, Jesus, te negar? Eu, Felipão, fortão, te negar? Jamais, Jesus. Eu, Pedro, te negar? O líder dos apóstolos, o cara, o mais velho? Jamais, Jesus. Pô, eu sou Pedro, cara. E meus irmãos, o orgulho é o primeiro passo para uma queda profunda. O orgulho nos leva para um buraco tão grande.
O orgulho é um dos piores pecados que a gente pode flertar. Não seja orgulhoso, meu irmão. Não seja. Não acha que você pode, não acha que você é capaz sem Jesus. Confiar-se em si mesmo e julgar-se melhor do que os outros é uma das piores decisões que nós podemos tomar. E no reino de Deus, aquele que se considera maior e mais forte é quem? É o pior, o mais fraco. No reino de Deus, meus amigos, aquele que se humilha, aquele que serve, aquele que se rebaixa, no reino de Deus é o mais forte, é o maior. Não existe espaço no reino de Deus para o orgulho. E Jesus, sabendo quem era Pedro, sabendo que ele falou isso com toda soberba, Jesus disse que no mesmo dia: cara, te conheço, cara, sei que a tua carne é inclinada ao pecado, e sei que você está falando isso confiando em sua própria força. Hoje mesmo, Pedro, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. O meu melhor amigo, o cara que jurou fidelidade a mim. Eu sei, Pedro, você me negará 3 vezes. E foi dito e feito. Após essa declaração de Pedro, Jesus vai orar angustiado pelo momento de sua morte que estava chegando, pelo momento da crucificação. O momento mais triste de Jesus foi após essa fala de fidelidade de Pedro. Jesus está lá orando, quando chega Judas com aquela rapaziada que queria prender Jesus, julgar Jesus. Judas chega com aquela turma, pega Jesus e leva Jesus lá para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. E no momento onde Jesus é pego e levado, a Bíblia fala como profecia que os discípulos se dispersariam. E naquele instante, o que acontece com os discípulos fiéis que amavam Jesus? Ficam todos amedrontados e vai cada um para um canto. E a Bíblia fala que Pedro ficou olhando de longe, ficou seguindo de longe, amedrontado. Jesus foi lá para a casa do sumo sacerdote para ser julgado, e Pedro entra no pátio dessa casa. Leia comigo do verso 69 a 75 aqui de Mateus 26 mesmo. Enquanto isso, Pedro estava sentado. Enquanto isso aonde? Enquanto Jesus estava sendo julgado dentro da casa do sumo sacerdote, Pedro estava do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Olha o cara que tinha jurado fidelidade a Deus, olha o que ele fala. O amigo de Jesus, o melhor amigo, servo temente e fiel. Olha o que ele fala. Mas Pedro o negou diante de todos: não sei do que você está falando. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento: nem mesmo conheço esse homem, esse tal de Jesus, nunca vi na minha vida. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles, percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou de pé junto: que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo, não conheço esse homem. Mas imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Pedro, após jurar fidelidade a Cristo, falar que estaria com Cristo até a morte, negou Jesus, poucas horas depois, 3 vezes. Na primeira vez, Pedro estava no pátio, aquecendo-se à beira de uma fogueira, e chega uma criada e fala: cara, você é discípulo desse Jesus que está sendo julgado ali dentro. E Pedro diz: eu não sei o que você está falando não, moça, nunca vi na vida esse cara aí. E nessa fala, nessa negação de Pedro, Pedro nega o seu Senhor Jesus Cristo. Pedro nega a sua fé.
E Pedro também nega o seu ministério, nega o apostolado. Na hora mais decisiva da vida de Jesus, o melhor amigo, Pedro, discípulo fiel, se acovarda. E na segunda vez Pedro estava no portão, e vem uma outra criada dizendo: cara, você é amigo do Nazareno, do cara que está sendo julgado. Mas dessa vez Pedro faz um juramento. Pedro não se contentou em apenas negar Jesus, agora Pedro jura: eu não conheço Jesus. E aqui ele demonstra o seu fracasso e o quão valentão ele era. E na terceira vez, não só as criadas, mas as pessoas que estavam ali chegam até ele falando: você é sim discípulo de Jesus. E ele fala que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo, eu não conheço esse tal de Jesus. Poucas horas depois de ter jurado fidelidade até a morte para Jesus. Mas o galo cantou. O galo cantou, e aquilo, como uma sirene alta, entrou dentro da alma de Pedro, alertou a sua fraqueza interior, de sua depravação e de quem ele era, do quão pecador ele era, de um cara que estava disposto a jurar fidelidade, mas que era pecador o suficiente para poucas horas depois negar tudo aquilo que ele havia dito. Pedro, através do galo, através do canto do galo, reconhece a sua depravação, mas também reconhece a grandiosidade de Jesus. Quer ver? Vai para Lucas 22. Lucas vai narrar o mesmo fato, mas Lucas põe um detalhe tão especial e importante. Lucas 22, verso 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro respondeu: homem, eu não sei o que você está dizendo. E no mesmo instante o galo cantou. Olha agora, esse é o detalhe importante. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Pedro estava no pátio da casa e Jesus estava dentro da casa. Provavelmente tinha alguma janela onde Jesus olha diretamente para Pedro. Enquanto Jesus estava sendo julgado, Pedro estava negando ele e Jesus só olha para ele. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou os olhos para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente, não apenas por ter negado Jesus, mas porque Jesus olhou para ele, e ele se lembrou do que Jesus havia dito, e o olhar de Jesus entrou como uma flecha no coração de Pedro. No mesmo instante em que Pedro nega Jesus, no mesmo instante em que o galo canta, Pedro olha para Jesus, Jesus olha para Pedro, e Pedro sai chorando amargamente. E o olhar de Jesus não foi e nunca é um olhar de condenação e de julgamento sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados. O olhar de Jesus foi um olhar de compaixão e amor sobre a vida daquele homem. Um olhar que penetrou a alma de Pedro e o levou ao arrependimento. E a um choro intenso. E a partir daquele olhar, daquele momento onde Pedro se arrepende, e Pedro entende o quão pecador eu sou. Eu acabei de te confessar como Senhor vivo, jurei fidelidade ao Senhor, mas eu acabei de te negar 3 vezes, Pai. E o Senhor me olhou com esse olhar de compaixão. Eu me arrependo agora, Senhor. Pedro se entristeceu pelas suas falhas, mas Pedro foi tocado pelaquela graça e aquele olhar de compaixão.
E a partir daquele instante Pedro é restaurado. Pedro deixa de ser um mero pecador, assim como nós, e passa a ser um homem restaurado por Jesus. Foi nesse momento que Pedro tem um encontro real com a sua natureza pecaminosa, e com a graça magnífica de Jesus, essa graça que perdoa o pecador. Pedro entende que ele não era forte, que ele era fraco. E se você entende que você é forte, essa história hoje, essa pregação hoje é para te passar rasteira, meu irmão. A base do Evangelho para a gente buscar o arrependimento é entender que nós somos fracos, dependentes dessa graça, que com o olhar nos encontra com compaixão. Ele se arrependeu por isso, pois o olhar de Jesus era um olhar de compaixão, de graça, de amor e de perdão. Ele entendeu que Jesus o amou mesmo com os piores defeitos. E eu quero te dizer, Jesus te ama mesmo com os piores defeitos. Ele entendeu que Jesus o amou mesmo sabendo que o negaria 3 vezes. Jesus profetizou: você vai me negar 3 vezes. Mas Jesus não mudou com ele, Jesus continuou amando ele, cara. Ele entendeu que ele não tinha mérito nenhum para ser apóstolo, para ser líder dos apóstolos, ou para ser salvo. Ele entendeu. Mas que Deus o escolheu, assim mesmo, apenas porque Deus o amou. Você está aqui hoje, não porque você merece, não porque você tem mérito algum, mas porque Deus te amou e te escolheu. E é uma graça que entra como flecha e não tem como gerar um arrependimento na nossa vida do que temos feito e levado. Só podemos ser salvos se nos arrependermos verdadeiramente. Só podemos nos tornar verdadeiramente regenerados em Cristo se olharmos para dentro de nós e reconhecermos que somos podres, ruins, depravados, e termos a convicção de que merecemos a condenação. Sim. Ou você acha que Pedro merecia a salvação? Cara, Pedro traiu o Deus vivo. Pedro o negou 3 vezes. Pedro merecia o inferno. Mas a graça e o amor de Jesus é tão grande que o escolhe para a salvação. Devemos entender que nós merecemos a condenação, o inferno, se não for a graça, o favor imerecido dele sobre as nossas vidas. E Pedro deixa de ser um mero pecador. Pedro agora passa a ser restaurado por Jesus. E restaurado por Jesus, ele começa a buscar se encher do Espírito Santo. Ele entende o que é verdadeiramente essa vida do Evangelho. E Pedro agora passa a ser um homem usado por Deus. Pedro agora arrependido e restaurado passa a buscar se encher do Espírito e a se tornar um dos homens mais importantes de toda a história. O homem que traiu Jesus, o homem que tinha fé para andar, mas também tinha fé para afundar, o homem inconstante, o homem que enquanto Jesus ia orar ficava dormindo, se arrepende e começa a buscar esse Deus vivo e se torna um dos homens mais importantes de toda a história. Logo após Jesus ter subido aos céus, os discípulos, sendo Pedro o líder deles, ficam 10 dias orando. O cara que dormia enquanto Jesus estava orando, se converte, se arrepende e fala: eu quero esse Deus, eu quero esse Espírito Santo, eu quero me encher disso, vou ficar 10 dias orando, esperando a promessa de Jesus, de que o Espírito Santo ia descer e encher aquelas pessoas. Pedro, um homem que buscou por ser cheio do Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo, foi acima de tudo um pregador do Evangelho. Pedro foi o primeiro a pregar para os judeus,
porque até então eram os judeus, e aqueles caras, aqueles apóstolos, tinham entendido que Jesus era o Messias, e Pedro fala assim: agora eu preciso pregar para esses judeus, para que eles também creiam em Jesus. Pedro foi o primeiro cara a pregar aos judeus, mas também foi o primeiro cara a pregar aos gentios, a pessoas como nós, que não são de origem judaica. E se nós estamos aqui hoje, com certeza, Deus usou Pedro para isso. Pedro abriu as portas para a pregação dos não-judeus. Jesus abriu essa porta a Pedro. E na primeira pregação de Pedro, houve um dos maiores moveres da história, que foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce com poder sobre aquelas pessoas que estavam lá. Pedro prega sobre arrependimento, que foi aquilo que transformou ele, afirmando que ninguém poderia ir ao céu se não arrependesse dos seus pecados. E na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se convertem. O cara que tinha negado Jesus, o cara que era inconstante, o cara que não era nada, que era um mero pecador, se arrepende e começa a buscar se encher. E ele começa a ser tão cheio que na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se rendem ao poder do Evangelho. Pedro é perseguido, mas aquilo não abala ele. Ele continua pregando, e na sua segunda pregação, mais 2.000 pessoas se convertem. Será que esse cara era cheio do Espírito Santo? Pedro era um homem tão cheio do poder do Espírito, que quando ele está à porta do templo e um aleijado pede a ele esmola: Pedro, João, me dá esmola. Jesus olha para ele: meu irmão, eu tenho algo aqui que é muito maior do que qualquer dinheiro. Você é aleijado, é? Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o cara levantou e andou. Pedro, um mero pecador que se arrependeu, se tornou um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus. O poder do Espírito Santo era tão presente em Pedro, que as pessoas levavam os enfermos às ruas, para que a sombra de Pedro curasse essas pessoas. Será que o homem era cheio do Espírito Santo? Pedro dedica toda a sua vida a servir Jesus. E a partir do ano 64, ali depois de Cristo, Nero, o imperador de Roma, começa a perseguir ferrenhamente os cristãos, intensamente, matando todo mundo que se dizia cristão. Nero, o imperador. E na época faltavam cruzes para pregar os cristãos, tamanha era a perseguição. Os cristãos eram amarrados em postes, eram jogados piches em cima dos cristãos, e era atacado fogo, e cristãos morriam queimados para iluminar as cidades. E por volta do ano 67, Pedro é morto, condenado à morte. E por não ser um cidadão romano, Pedro é condenado a uma morte de cruz. E os historiadores dizem que no momento de seu martírio, no momento de sua crucificação, Pedro, aquele cara que tinha negado Jesus, fala assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre, me crucifique de cabeça para baixo. E Pedro é morto. Em cima dessa história e dessa pregação de Pedro, eu creio que a gente consegue aprender 3 coisas. A primeira é que muitas vezes nós dizemos que andamos com Jesus, mas sequer somos convertidos. Muitas vezes você diz por aí que você é evangélico, crente e cristão, mas sequer você tem tido uma vida de intimidade, de arrependimento com esse Cristo.
Dizemos estar próximos de Jesus, mas na primeira oportunidade nós negamos a Ele, assim como Pedro era. Somos crentes mornos e infiéis, que não vivem uma vida profunda de relacionamento com Deus. E a segunda coisa é que só conseguiremos ter uma vida verdadeiramente cheia, nós só conseguimos ter uma vida verdadeira com Deus se nos arrependermos de verdade. Pedro andou com Jesus praticamente 3 anos, e só no 3º ano que ele falou: é verdade, Pai, eu sou pecador, preciso me arrepender, me perdoa, Jesus. Só conheceremos verdadeiramente a Deus se antes conhecermos a nós mesmos, pecadores e miseráveis que necessitam da graça de Deus. E a terceira coisa, eu queria pedir para você se colocar de pé. Primeiro ensinamento é que muitas vezes nós dizemos que andamos com Jesus, mas sequer somos convertidos. O segundo ensinamento é que nós só conheceremos verdadeiramente a Deus se antes conhecermos verdadeiramente quem nós somos: depravados, pecadores, que necessitam do arrependimento. E a terceira coisa é que se dedicarmos e procurarmos sermos cheios do Espírito Santo, faremos maravilhas e impactaremos esse mundo como Pedro impactou. Se buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, assim como Pedro, nós pregaremos e multidões irão se converter. Se buscarmos a presença do Pai, a face do Pai, não nos contentaremos em ter isso somente para nós. No nosso trabalho a gente vai pregar, com os nossos amigos a gente vai ter que falar: cara, é o único propósito da minha vida é servir a Jesus. Cara, você precisa entender isso, você precisa buscar por isso, cara, vamos orar. Pedro não se contentava e buscava se encher. E o pecador, um mero pecador que negou e traiu Jesus, se tornou tão cheio porque buscava tanto a presença do Pai que a sombra dele curava a gente. E será que nós queremos impactar Pouso Alegre, esse bairro, a sua família? Será? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa colocar esse desejo, que assim como Pedro, nós possamos ser transformados pelo Evangelho. Nós não vamos nos contentar, e nós vamos pregar, nós vamos ser fontes de vida. Aqui em Pouso Alegre, multidões se converterão pelo nosso testemunho. Precisamos entender que não basta vir à igreja ao domingo se quisermos ter um relacionamento com Deus. Precisamos entender que para sermos salvos, precisamos nos arrepender e reconhecer a nossa natureza falha e pecaminosa. E se buscarmos o Espírito Santo, o enchimento do Espírito, faremos maravilhas, como esses caras fizeram, como Pedro fez. Curva a sua cabeça agora. Converse com o Pai agora nesse instante. Olhe para a sua vida, faça uma autoanálise. Veja em qual estágio da vida de Pedro você se encontra. Olhe para a sua vida, para as suas obras, para o teu relacionamento com Deus e analise. Será que você só diz que é cristão, mas tem andado longe de Jesus?
não tem se relacionado com Jesus? Será que hoje você precisa de um arrependimento intenso, no mais íntimo do seu ser, para que você verdadeiramente viva uma vida de relacionamento com esse Deus? Ou será que agora só falta você buscar por esse enchimento do Espírito, para que Deus possa te usar? Converse com Deus, peça a revelação do Espírito nesse instante, ore, comece a clamar ao Pai. Oh Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, clamamos aqui agora, Pai, porque a vida de Pedro nos ensina que não basta vir à igreja para ser um cristão, não basta dizer que anda com Jesus. Oh Pai, gere em nossos corações um arrependimento intenso, que nós possamos reconhecer que nós somos depravados, inclinados ao mal, inclinados ao pecado, e que nós carecemos da Tua graça, do Seu amor, Jesus. Gere agora uma revelação aos nossos corações, Pai, de que somos 100% dependentes do Senhor, Pai, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, para que nós, Igreja de Cristo, possamos buscar intensamente o enchimento do Espírito, possamos buscar uma vida intensa de oração, de leitura da palavra, de jejum, de devocional, para que nós possamos fazer maravilhas nessa cidade, para que nós possamos alcançar o pobre necessitado, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho. Eu oro pelo derramar nessa igreja, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, incendeie os corações, assim como Pedro não se contentou em ficar parado. Quebre toda a mornidão, repreende toda a mornidão que temos vivido, gere um povo intenso, glorioso, uma igreja sem mácula, sem mancha, que não flerta com o pecado, mas que se arrepende todos os dias e que busca a Tua face verdadeiramente, Senhor. Em nome de Jesus, gere hoje em nossos corações, Pai.